povo, amai uns aos outros como eu vos amei. A ressurreição de Jesus foi, como nós sabemos, perispiritual e não material. Kardec fala na Gênesis que se Jesus teve um corpo fluídico foi depois da ressurreição. Ou seja, o que foi visto de Jesus foi o corpo perispiritual, trazendo para nós a grande mensagem de que a vida não termina com a morte. E que ele, morrendo numa cruz fisicamente, imortalizou-se espiritualmente após a sua ressurreição. Ok. O Mestre Jesus é espírito puro que não mais reencarna. Mas quando encarnou em missão há 2000 anos, usou um corpo como o nosso, ou usou um corpo fluídico? A resposta eu já dei anteriormente. Não é? Não acreditamos, pela lógica, pela razão das coisas, que Jesus teve um corpo fluídico. Isso é uma questão muito batida com relação aos evangelhos de Rustem, que são 4 evangelhos. Mas Kardec disse que ele teve um corpo fluídico foi depois da desencarnação, depois da ressurreição. E agora, não quero dizer com isso que Jesus tivesse um corpo igual ao nosso. É lógico que o corpo dele tinha uma perfeição maior, porque o espírito dele precisava de um corpo mais específico para a sua missão. Agora, eu comparo o seguinte: o nosso corpo e o corpo de Jesus, a diferença é um Fusquinha 66, com todo respeito de quem o possui, e uma Mercedes 0 km. Seria o corpo de Jesus. Okay. Existe alguma Bíblia escrita em aramaico, no original ou no hebraico? Caso positivo, onde ela se encontra? Não, a Bíblia foi toda escrita em hebraico. Alguns livros têm alguns capítulos em aramaico. E os evangelhos, como o evangelho de Marcos foi escrito para os goim ou gentios, ou o povo de uma maneira geral, ele foi escrito em aramaico. O evangelho de Mateus em hebraico, porque era para os judeus convertidos ao cristianismo. Aquele povo que Mateus queria que entendesse Jesus como o Messias. Daí a genealogia que ele começa para provar que Jesus tinha uma origem, porque o judeu valoriza muito a questão da família. Por isso que Mateus começa: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e de uma forma machista, só tem homem gerando homem, já notaram, não tem mulher não. Então é uma coisa muito peculiar do judaísmo, de colocar as coisas muito bem separadas. Já Marcos escreveu em aramaico, e o aramaico a gente acha que é uma língua difícil, não é. O aramaico e o hebraico está para o aramaico, ou aliás, o aramaico está para o hebraico como o espanhol e o português. São semelhantes, têm o mesmo alfabeto, tem palavras iguais. Há quem diga que Jesus falava aramaico. Jesus falava também aramaico, mas a língua dele não era aramaico. Jesus era hebreu. E hebreu, a língua do hebreu é hebraico. O aramaico é a língua do povo arameu. Daí Aram era a antiga Síria. E como os arameus ou antigos sírios eram comerciantes que influenciavam muito naquela região do Oriente Médio, levaram também a sua língua como força comercial, como hoje o inglês e o espanhol tem uma força muito grande no comércio mundial. Mas o aramaico e o hebraico são parentes. Existem palavras iguais. Por exemplo, porquê em hebraico é o mesmo porquê em aramaico, lamar. Por quê? E aí Marcos escreve Elohim, Elohim, lama sabachthani em aramaico, e Mateus escreve Eli, Eli, olha aí, Elohim aramaico, Eli hebraico. Elohim, Elohim, Eli, Eli. Lama, porque tanto faz hebraico como aramaico. Sabachthani, aramaico. Asvatani, hebraico. Então, são línguas que o som conta muito nessas línguas. Portanto, cada um tendo um objetivo, mas o aramaico só influenciou muito pouco. Agora, a tradução do Gênesis, o chamado Onkelos, é uma tradução do Gênesis, da Torá, do hebraico para o aramaico. Mas é outra conversa. E a gente vai. Você disse que Jó não existiu. Eu disse não, ele nunca existiu. E a história dos bens que foi tirado dele e ele se resignou? Olha, gente, Jó é uma parábola. A vida de Jó é uma parábola, uma comparação entre um ser justo. Aquilo é um livro de consolação para nós. A gente vê tanta gente que sofre numa família muito boa, a pessoa é arrimo de família, sustenta pai, mãe, irmão, e é injustiçado. E sofre, tem doenças limitantes, e a gente pergunta, a pessoa tão boa, sofre. Jó é o símbolo do justo, que nesta encarnação não tinha defeito, e no entanto está pagando.
Aquilo é um símbolo para nós entendermos que a gente mesmo vivendo bem agora, a gente tem conta atrasada lá no fundo da gaveta que tem que pagar. E o cobrador vem buscar, não é porque você mora na rua tal que o banco não acha o seu endereço para cobrar o seu débito. Cada um paga o que deve. Agora o jóico pode ser considerado um livro parabólico. Jesus fala da parábola do bom samaritano e você sabia que aquilo é uma história, é uma parábola, mas tem gente que chega em Israel e quer conhecer a casa do bom samaritano. Pode um negócio desse? Só porque tem na parábola que levou para uma hospedaria e disse assim, paga, dá, e o cara quer conhecer a hospedaria que o samaritano deixou o homem que estava na estrada. A gente sabe que é uma parábola. Jó é a mesma coisa. Os bens dele foram tirados, simbolicamente os nossos também podem ser tirados. Ninguém é dono de nada. Nós administramos o que temos parcialmente. Mas quando a gente vai, fica tudo aí. Você leva o que de bom você utilizou daquilo que Deus lhe deu em benefício dos outros. Isso é o que conta. Como bem diz a sabedoria popular, mortalha não tem bolso, caixão não tem gaveta. A gente só leva aquilo que de bom plantou aqui. A reencarnação, para mim, é muito clara e demonstra a bondade de Deus e sua misericórdia para conosco. Porém, entendendo a reencarnação para todos os seres da criação, eu gostaria de compreender porque os nossos irmãos animais sofrem com dores físicas, sofrem por abandono, sofrem por desamor. Por que tanto sofrimento? Se são seres racionais que não têm passado, por que sofrem? É a visão que a gente tem de que eles estão sofrendo, mas cada um de nós tem uma razão para passar por determinadas coisas. Deus não é injusto nas suas leis. Deus é suprema sabedoria, suprema misericórdia. Olha, gente, a gente tem que entender que há um plano natural de ascensão do inferior para o superior. Nós espíritas também temos que acabar com essa história que a gente está aqui para sofrer. Ah, mas você sabe, meu marido é meu karma, minha mulher não sei o quê. Aí fica cada um achando uma justificativa de sofrimento por presente. Nós estamos aqui para crescer, pessoal. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. A Terra é uma escola. E ninguém vem aqui para simplesmente passar por sofrimento. Sofrimento é uma questão de visão. Você vê um Chico Xavier doente, com artérias, com problemas coronários, problema de limite de saúde, e alguma vez o jornalista pergunta a ele, Chico, você está sofrendo muito com essas doenças? Ele disse assim, meu filho, meu espírito está ótimo. Eu estou muito bem. Meu corpo é que não está lá essas coisas. Mas eu estou muito bem. Olha a visão, pessoal. E é isso que a gente tem que ter. Não é a visão que muitas pessoas têm, que foi curado por Jesus de uma úlcera. E aí vai tomar cachaça no outro dia. Quer dizer, a gente tem que ter noção que a verdadeira vida não é aqui, que a gente tem que evoluir é espiritualmente, não é materialmente. De que adianta ser curado fisicamente se o espírito está doente? Jesus dizia isso tantas vezes, olha, e a tua fé te salvou, porém eu te digo, vai e não peques mais para coisa pior não te venha acontecer. Então é por aí que a gente tem que refletir e ver as coisas. Dentro dessa construção, Joana de Ângeles diz, você pode estar enfermo, mas não precisa estar doente. Exatamente, quem adoece é o corpo, não é o espírito. Agora o espírito doente pode ter um corpo sadio, e você vê aí o que é que faz. Não é? Como é que utiliza esse corpo sadio quando o espírito é doente. Todos irão necessariamente passar pelo umbral? Eu entendi que você disse que todos vão passar pelo umbral. Será que não é tomada de consciência? Porque eu... porque você acha que não vai, né? Já entendi. É aquilo mesmo que eu disse. Todo mundo só quer ser Brastemp, ninguém quer ser GE, marca pequena, né? Eu não generalizei não tenho medo não. Só quem vai sou eu. Vou dar uma passadinha lá. Vocês já vão direto para outras regiões superiores, de nosso lar para cima. Tá certo? Cada um conhece a si mesmo. Não é? Cada um sabe da sua consciência. Nós temos um grupo mediúnico que às vezes as pessoas chegam assim e dizem assim, mas Celestino, eu não sei porque é que eu só recebo espírito sofredor. Por que será? Eu digo, você sabe mais do que eu. Porque Kardec diz que nós somos fruto das nossas emanações mentais, não é isso? Então nós temos antenas. A gente sintoniza com o bem ou com o mal. E ainda diz mais, que a sintonia com os espíritos superiores é que faz com que os inferiores se afastem.
Então isso aqui é a chamada autodesobsessão. Aí você acorda, briga com a mulher, discute com o vizinho, quer esganar o chefe de trabalho. Chega em casa, bate no cachorro, mata o papagaio e quer ir para o centro receber Bezerra de Menezes e Joana de Ângeles.